Acredite, diga aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Você fica assim comigo para Ele. Toda honra, toda glória e todo louvor. Essa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu vou louvar aqui o 115 da harpa cristã. Louvado seja. Você pode sentar dando glória a Deus. Amém? E assim nós vamos dar início. Louvado seja Deus a ministração dessa noite. Amém? Hoje é o culto de ensinamento da palavra, né? É um culto, né, diferente, né? Porque é um culto de libertação, como, né, eu sou acostumado, assim como também os cultos, né, de festivos, né? É um culto de ensinamento da palavra. Então nós hoje vamos aprender mais uma quinta-feira com a palavra do Senhor. Você pode até já antecipar e abrir sua Bíblia no livro de Romanos, deixar aberto aí. Livro de Romanos, capítulo de número 13. Amém? Você já pode deixar aberto aí que nós já vamos dar início ao estudo de hoje, ao ensinamento. Mas antes, eu quero inclusive agradecer a todos os visitantes, né? Os irmãos que hoje estão aqui conosco. Louvado seja Deus. A todos os visitantes, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos, das irmãs. Amém? Junto ao ministério, aos pastores, dos irmãos, pastores, amém? Os líderes espirituais, bom? Que Deus abençoe. Um abraço do pastor, né? Que Deus seja assim, né? Falta bastante membro hoje também faltou os obreiros, né? Exceto, no caso, o diácono Bruno e a diaconisa Isabel, a obreira Isabel, não dizendo, né? Isabel está grávida, hoje passou mal, teve no hospital durante a tarde, né? E parece que apresentou um certo sangramento, né? Não sei dizer o certo como é que está a situação no momento, mas o seu esposo hoje comunicou que não viria o culto, diácono Bruno e a nossa irmã obreira Isabel. Os demais, nós não temos conhecimento, não sei o motivo, mas o que importa é que nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Você acredita, glória a Deus? Amém? Vamos lá então. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sem a vinha do Senhor. Nesse momento também, um agradecimento especial também ao nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos estar fazendo menção da palavra do Senhor. Amém?
Acredito que da visitante está mais longe que a Daniela mesmo, né? De Obras Daniela, do Rio de Janeiro, está aí conosco. Hoje é o último culto dela aqui hoje, também por esse tempo, mas acreditamos que irá voltar mais vezes, né? Amém? E deixa eu aproveitar e dizer para os irmãos, quando tiver um culto de doutrina, quando ensinamento da palavra na igreja dos irmãos, amém? Não deixe de participar não, tá? Participe, porque um dos cultos, amém, que amém, mais faz crente crescer, independente de obreiro, obreira, membro, congregado, um dos cultos que mais traz, amém, crescimento para os irmãos é o culto da palavra, amém, irmãos? Nós sabemos que Jesus, amém, ele tem as formas de trabalhar, mas nós somos do tempo que ainda acreditamos que a palavra, ela também liberta, ou melhor, a palavra liberta. Você crê, diga amém. Amém. Amém? Então hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo meu primeiro. Se tiver alguém do seu lado que está sem Bíblia, você chega para o ladinho dele aí, para acompanhar ou para ela, para poder acompanhar contigo. Diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Amém? Agora eu vou ler e você vai repetir após mim. Amém? Acompanhe comigo, em nome de Jesus. Repita comigo: todo homem, com mais fé, irmãos, todo homem, esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade, não há autoridade que não se proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe, que é contra a autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si, para si mesmos, condenação. Está dando glória a Deus aí nessa noite. Amém, irmãos? Vamos então, amém? Louvado seja Deus. Se quiser botar um fundo, Marcos? Vou botar o Marcos. Esqueci, tem que lembrar isso, não é? Ele esquece aqui, né? Louvado seja Deus. Vamos nessa noite, amém? Aprender um pouco mais, amém? Sobre as autoridades, né? Constituídas, como a palavra de Deus diz, que foram e são constituídas por Deus. Nós temos o costume do culto de doutrina, ensinamento da palavra, nós também fazemos ao vivo também pela internet, para que muitos, né, que talvez não tenham como estar aqui, ou que talvez morem em outros lugares, possam acompanhar e assim aprender também junto com a palavra. Então, seja bem-vindo também aos irmãos e irmãs que estão, né, pela internet, também amém, através da rede social, amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos em nome de Jesus. Romanos 13, versículo 1 e primeiro fala, né? Louvado seja Deus, acerca de aquilo que eu e você, amém, precisamos entender, e que hoje nós vimos que nitidamente tem sido bem escasso. As pessoas não têm dado tanto crédito, louvado seja Deus, ao que tem que ser aprendido e tem que ser, amém, mantido como responsabilidade para nós. Amém? Eu dou até um tema para esse estudo de hoje, amém, que diz: aprenda a respeitar uma autoridade. Ou melhor, que venhamos aprender, repita comigo, que venhamos aprender a respeitar uma autoridade. Amém? Nós podemos dizer que há autoridades louvado seja Deus, que são autoridades, né, tanto espirituais como autoridades que nós conhecemos muito bem, que enquanto nós vivenciamos nesse tempo oportuno, foram constituídas por Deus, né? E por conta disso, nós entendemos que se é uma autoridade, nós temos que respeitar, né? E o respeito a essas autoridades, né, não é simplesmente realmente porque é autoridade, e sim
propedêuticos. Amém? Nós podemos dizer que o tempo quando Paulo trouxe, amém, diante do povo esta instrução, era um tempo a qual eu e os irmãos e as irmãs que estão aqui nesta noite, ou ouvindo pela rede social, né, não queríamos viver, porque era um tempo onde, particularmente, quem imperava ali, né, no caso, todos sabem que era o Império Romano, né, e naquele tempo pessoas eram mortas, pessoas eram torturadas e caçadas, né, nada mais nada menos, né, para ser lançadas em arenas e assim ser motivo de chacota, para a diversão de muitos, né? As pessoas, né, eram jogadas ali na arena e da forma como era jogada ali para que os leões, né, viessem e talvez, né, mordessem, comessem aquelas pessoas, eram mutiladas ali, né? E era assim que vivia o povo naquela época, diante de um império, amém, por um homem, né, que naquele tempo reinava, que todos ouviram falar que era Nero. Que a Bíblia diz que Paulo, ele trouxe uma instrução, né, para aquele povo naquele momento, né, louvado seja Deus, para que mesmo que estivesse passando por aquela situação, né, ainda que houvesse dor, mas aquela dor era somente por um tempo, era por um momento, né, e que muitos daqueles que estavam ali, talvez, né, sendo acometidos daquela situação, haveria um tempo onde eles teriam paz em Cristo Jesus, haveria um tempo onde eles teriam paz em Deus, haveria um tempo que, por conta da obediência e da forma que estavam sendo tratados, por conta da perseguição, por conta do próprio Deus, haveria um tempo onde eles passariam, sim, talvez, por esse momento tão difícil, mas muito breve, né, após realmente todo esse sufoco, após toda essa flagelação, após toda essa perseguição, a esse vexame, louvado seja Deus, amém? Eles sabiam que posteriormente haveria um tempo onde estariam ao lado, louvado seja Deus, haveria um tempo onde poderiam, louvado seja Deus, descansar em paz, poderiam estar aonde nós, muito breve, também estaremos juntos, que é morando juntos, que é, louvado seja Deus, adorando juntos, e assim cremos, louvado seja Deus, que esse tempo vem chegando, aonde nós estaremos juntos, adorando ao Deus poderoso, ao Deus, louvado seja o nome desse Deus poderoso, um Deus onde nunca e jamais perdeu uma batalha, e que diz, ainda que soframos neste mundo, porque não pertencemos a eles, mas estamos por aqui ainda um tempo, mas haverá um tempo onde trará paz, louvado seja Deus, onde somente estaremos adorando, há um galardão preparado para cada um de nós, para a glória deste Deus vivo. Para que você entenda o que eu quero dizer nesta noite, amém? Os que estavam ali, talvez é como você hoje, né? Talvez você também tenha passado por tantas dificuldades, com tantos problemas, louvado seja Deus, uma perseguição terrível, talvez dificuldades dentro do lar, dificuldades, como a gente sempre diz, em seu relacionamento, seu casamento, com filho, filha, talvez, né, no trabalho, louvado seja Deus. Mas enfim, juntando tudo isso, os dias também já não têm sido bons, são dias ruins, né? E cada dia que passa a gente tem matado um leão por dia, e nós sabemos que há tempos onde, né, a luta é tão grande, é tão constante, que às vezes desejamos parar, às vezes, né? Às vezes desejamos, às vezes, desistir por um momento, às vezes nós não temos força nem mesmo para orar, mas há uma promessa. Você vai virar para o irmão que está do seu lado, irmão, e diga, há uma promessa. Isso não vai durar para sempre. Vai ser assim. Vai. Amém? Eu não sei nem como você chegou, talvez possa ser que você veio hoje aqui nessa noite, né? Você que é membro já sabia, mas você que está visitante, talvez, poxa, eu vou lá, que talvez é um culto talvez de libertação, algo parecido, mas eu acredito que esta palavra vai te fortalecer nessa noite. Amém? Porque Paulo, ele conhecia as dificuldades do povo naquela época. E o exemplo que Paulo usou para aquele povo, amém? Mediante aquela situação, foi o exemplo de Cristo. E eu, como pastor nessa casa, a única coisa que eu posso apresentar, amém? Para que você possa descansar bem, é apresentar o exemplo também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus também não foi poupado, ele passou por muita e muita coisa, para que você pudesse estar aqui nessa noite. Você entende isso? Diga amém. Então o maior exemplo foi Cristo.
Ele foi o maior exemplo e é o maior exemplo. E é por ele e para ele que estamos aqui nesta noite. Eu vivo por ele. Você vive por ele. Nós vivemos por Cristo. Porque vivendo, além, somos de Cristo. Se morremos também, estaremos com Cristo. Então acreditamos que, como Paulo disse, vivendo ou morrendo, nós somos dele. Eu vivo para ele a morte. Como Paulo diz, às vezes, não, com certeza se torna lucro. Né? Se torna lucro diante do nosso Deus. Então, o fortalecimento para a tua alma, para a tua vida nessa noite, é o exemplo de Cristo. Porque talvez, de repente, uma decepção pode ser batida na porta do teu coração. Talvez uma decepção, talvez possa ter, né, por um momento, alcançado aí a cada um dos irmãos. Isso talvez gerou uma tristeza também. Amém? Mas não se importe, não. O maior exemplo continua sendo Cristo. E há sim uma promessa. Jesus está voltando. E está voltando para buscar os céus. Está voltando para buscar os seus filhos. Que mesmo em meio a luta, dificuldades, problemas, louvado seja Deus. Mesmo em meio diante à adversidade que nós às vezes temos enfrentado, não negamos o nome, estamos aqui de pé, firmes, amém? E não só firmes, mas também confiantes, louvado seja Deus, da nossa salvação. Você crê nisso, diga glória a Deus, amém? Roma era uma capital a qual, louvado seja Deus, nos dias de hoje, muitos de nós não conseguiriam, talvez, se fosse no dia de hoje, continuar da forma como eu disse aqui agora. Que isso, pastor? Sim. Eu conto experiências de gabinete pastoral às vezes, irmãos. Mas eu não digo isso para poder, talvez, diminuir alguém. Não. Mas eu digo que hoje, irmãos, louvado seja Deus, das pessoas que nós conversamos, aconselhamos, né, que a gente às vezes bate um papo, mediante a palavra, através da orientação da palavra, hoje, nunca se deixou de servir a Cristo por tantas coisinhas como os dias de hoje. Qualquer coisa é motivo de eu deixar Jesus. Qualquer motivo, irmão. E acredite, motivos esse que não vale a pena. Esse não é o Deus que eu conheço. Talvez eu me arrisque a dizer que, em alguns casos, louvado seja Deus, é até compreensível. A gente até compreende, a gente até tenta entender. Mas tem situações que às vezes são apresentadas para nós, que, poxa, colocam Jesus como se ele fosse uma mercadoria barata. Como que não valesse, talvez, algo que a gente possa usar e jogar fora por ser descartável. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Um pisão no pé é motivo para me deixar Jesus. Um pisão no pé. É um pastor entrar na igreja, de repente naquela coisa, eu não te ver, de repente, e eu não apertar tua mão e não te cumprimentar, já é motivo de eu deixar Jesus. Você está entendendo como é que é? Louvado seja Deus. Motivos esses que não vale a pena, irmão. É uma discussão que já é motivo para me deixar Jesus. E nós não podemos aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Você está entendendo? É claro, é bem verdade que às vezes tem lugares ou situações que se tornam já difíceis, além de se continuar. Você já não consegue adorar, você já não consegue, dependendo da situação como esteja. Mas acredite, enquanto a vida é esperança. Então, enquanto você está de pé, vale a pena você, mesmo sofrendo, mesmo arrebentado, você não negar a sua fé e continuar firme com Jesus. Pastor, e a questão da autoridade? Vou chegar lá. Paulo estava tentando passar para o povo que não poderia deixar de compreender naquele momento que toda autoridade foi constituída por Deus. E isso para nós fica um grande exemplo, porque se for por uma autoridade, ela tem que ser não só, louvado seja Deus, respeitada, mas também tem que ser mantida, tem que ter um posicionamento. Porque quando eu
não me mantenho na posição, amém, respeitando a autoridade, seja ela espiritual ou autoridade, amém, terrena, louvado seja Deus, eu estarei rebelando contra essa autoridade. Eu estarei indo contra a esta autoridade. E uma vez que eu vá contra esta autoridade, eu estarei indo contra a Deus. Você consegue me dizer, primeiramente, qual é a maior autoridade na terra e no céu? É o nosso Deus. Amém ou amém? Aí agora você vai virar para o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, pergunta assim no pé do ouvido dele, ó, você tem respeitado essa autoridade? Você tem feito o que essa autoridade tem mandado aí? Pergunta para ele. Tem gente que não falou não, pergunta aí, hein? Louvado seja Deus. Isso traz um peso, não traz? Quando Deus manda vai, aí você não vou. Deus fica, você não fica. Deus diz levanta, você não levanta. Deus fala, fica firme, você não fica firme. Não vai lá não, não vou. Deixa, não vou deixar não. Larga, minha ruda, larga. Para tu entender isso, irmão, primeiro você tem que entender como é que está a tua utilidade com a autoridade máxima. Se tu não conseguir respeitar a autoridade máxima, tu não vai respeitar juiz, não vai respeitar pastor, não vai respeitar ninguém, irmão. Se não conseguir respeitar a autoridade máxima, a palavra que sai dos meus lábios nessa noite não vai surtir efeito nenhum. Mas acredito que tem um povo aqui que ainda continua obedecendo essa autoridade máxima. Tem um povo aqui que continua, né? Quando você está aqui nessa noite, tu acha mesmo que você chegou aqui porque você simplesmente não. Acredito que se você quiser, há uma autoridade espiritual máxima que por mais que pareça que talvez você não conseguisse entrar por essas portas, você conseguiu chegar. Há uma batalha espiritual no vale. Há uma luta diante do vale para que você chegue na igreja. Há uma luta para que eu chegue na igreja. E se você conseguiu chegar aqui nessa noite, é você mesmo que tinha que estar aqui e ouvir essa palavra. E você tem sido fiel e obediente a essa autoridade máxima. Você não estava aqui, não é assim, Tiagão? Não estava aqui nada. Está aqui porque Deus te trouxe. Está aqui porque Ele viu. Ele tem que estar lá para entender esse mistério. Está lá porque Ele tem que estar lá para entender esse rolo. Louvado seja Deus. E a palavra continua libertando. E talvez por isso também eu tenho testemunho dos irmãos e das irmãs aqui, amém? Os membros congregados e visitantes. Mas também existe um povo que já não obedece a essa autoridade máxima. Para mim entrar na autoridade terrena, eu tenho que falar da máxima primeiro. Tem um povo que já não está mais obedecendo. Tem um povo que acha que pode fazer o que quer. Tem um povo que parece que surgiu da poeira. Ou então está acreditando naquele rolo do macaco, nascido do macaco. Não, irmão. Não. Foi Deus mesmo que te formou. Foi Deus mesmo que te colocou de pé. Foi Deus mesmo que te deu a oportunidade. E é Ele que é o dono da tua vida. E às vezes a gente pensa que com o nariz em pé, a gente é dono do nosso... Não é não. Não é tanto, porque é no momento quando o calo aperta que você, primeira coisa que lembra de gritar quem? Ah, meu Deus! Jesus! Você não grita ninguém, primeira coisa. Às vezes nem acredita nele, mas quando o calo aperta, primeiro nome, a Deus. Aí alguém que está falando, ué, mas ele? Não, porque todo mundo fala. E aí quando você vai conhecendo, eu não preciso dele. Isso é ruim, pastor? Claro que não. Deus trabalha em cima de oportunidades. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que talvez você não conseguia entender isso, mas você está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. E Deus, Ele continua sendo fiel. Repita comigo, Deus continue sendo fiel. Pastor, e tem algum problema nisso? E Ele ser fiel? Não. E eu ser infiel? Sim. Porque a palavra diz o quê? Que você vai trazer sobre você o quê? O julgamento. Você vai trazer algo ruim para você. Louvado seja Deus. E vou te falar, algo ruim, tanto civil, louvado seja Deus, como dentro da área espiritual. Quando eu não obedeço, eu trago problemas para mim. Quando eu não consigo obedecer a
voz de Deus, quando eu não consigo obedecer uma autoridade, seja ela terrena ou espiritual, eu trago problemas para mim. Você está entendendo isso aí? Diga glória a Deus. Amém? Por quê? Porque a autoridade, ela foi constituída para o teu bem, para o meu bem. Parece que também assim você vai entender esse ensinamento. A autoridade foi constituída para o teu bem, é para o meu bem mesmo. Tu acha que Deus te fez só para sofrer? E quando eu falo só, é porque tem pessoas que falam assim, olha, você nasceu para sofrer. Não. Não era primeiro, e não era nem para ser assim. Mas o pecado entrou no mundo, amém ou não é? E aí por conta disso, as mulheres têm esse processo todo da gestação, né? Entendeu? Que eu não sei como é que é, porque eu não engravido. Sabe como é que é, mano? Hã? Sabe como é? Eu não sei como é que é. Amém? Tem algum homem aqui que sabe como é que é, irmão? Então é rolo das mulheres. Isso aí foi Deus, ó. Por conta da desobediência, vai ser assim. Não, eu tenho que perguntar, vai ter irmão e outro é. Mas os varões é como? Quem trabalhou hoje aí, dá uma glória aí. Os homens. Os varões que trabalharam hoje, deram duro na nossa suada, dá uma glória aí. Por conta do pecado quando entrou no mundo. Foi quem, mano? Foi a mulher? Foi a mulher, irmão? Foi por causa da mulher? Ah, não foi não, Deus? Foi. Gostei disso. Quem acha que foi por causa da mulher, diga glória a Deus. Eu vou perguntar. Quem acha que foi por causa do homem, diga aleluia. Aleluia! Aplauda Jesus nessa noite. Isso vai dar um problema naquele grande dia. Eu falei, vou ter que pegar ela e sair para você. Deus vai querer dar uma aposta no adulto, isso vai dar um problema aí. Vai ver só. Estou brincando, tá, irmão? É só para te contrair. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Mas em si, Deus ele não fez você sofrer. Deus ele te criou, te formou para adoração. E não divide a glória dele com ninguém. Da mesma forma, as autoridades que estão aqui. Louvado seja Deus. Eu vou pedir a alguém que abra para mim o livro de Romanos, capítulo 13, versículo número 4. Quem puder ler para mim, lê para mim. Porque você vai entender como é que toda autoridade é para o seu bem. Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 4. Quem puder ler já pode ficar sobre os pés. É só ler em voz alta em nome de Jesus. Você vai entender o mistério. Amém? Opa. Sim. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Você está entendendo? Então está dizendo aqui que a autoridade de Deus, repita comigo, era para o nosso bem. Não, fala com mais fé, para o nosso bem. Para o nosso bem. Imagina você morar num lugar que não tem autoridade. Aquela bagunça, aquela. Não é ruim? Repita comigo, é ou não é ruim? Imagina agora, vamos supor que dentro dessa igreja não tivesse também autoridade espiritual. Imagina, tu pega alguém para ler, o outro está sentando, o outro está não sei o quê. Imagina como seria. Aí bateu lá no banheiro, o outro está trepando aí para pegar não sei o quê, o outro está vindo na casa de som, o lá tira o fundo, bota um tchotchomé. Olha a bagunça que ia ficar. Cada um fazendo. Olha a bagunça. E eu falo o quê? Meu Deus, que loucura é essa, mano? Aí tem um dedo gritando lá dentro, tá detergente. Meu Deus do céu. Acabou o detergente. Ia ser bagunçado, não ia? Então a autoridade, ela é para isso. A autoridade, ela é para isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre algumas autoridades. Assim bem como diz, eu até botei aqui, ó. Amém? Louvado seja Deus. É difícil o que eu vou dizer agora, mas é verdade. Amém? Entenda isso. As autoridades, elas, além de serem respeitadas, amém? O que é imposto junto a uma autoridade, aquilo tem que ser feito. Tem alguém que tem gato de água aí, pessoal? Hã? Tem alguém que tem um gato de luz? Por que você diz isso, pastor? Bom, se você entender, nós temos que andar conforme manda o figurino. Então, há uma instituição aonde ela vem e diz, dentro dos artigos e incisos, que é necessário que para você ter uma energia, você precisa pagar.
se você tem água, você quer água, você precisa, repita comigo, pagar, não é, irmão? E aí quando você não paga, que tem lá, repita-se comigo, ó, um gato. Eu vou imitar ele. Aí o que acontece? Muitas das vezes quando há uma denúncia, vem a instituição, vem a autoridade. Aí quando a autoridade chega, o que a gente quer fazer? Quer bater de frente com quem? Com a autoridade. Mas você não sabe que isso aqui, para ter na tua casa, tem que pagar? Não sabe que para ter água lá tem que pagar? Ah, eu te pergunto, a autoridade é para o teu bem ou para o teu mal? Autoridade, irmãos. A autoridade, é isso que eu estou tentando explicar. Louvado seja Deus. Amém? Você entendeu aí? Diga amém. Abra alguém para mim, livro de Romanos 13. Agora vai ler o versículo 6 e 7. Você vai entender o que está querendo dizer aqui, ó. Sim. Vamos falar sobre a responsabilidade. A responsabilidade. Isso. Versículo 6 e 7. Pode ler. E por isso também que vocês pagam impostos, porque autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Paguem a todos que lhes é devido, a quem tributo, a quem for imposto, e a quem respeito, e a quem honra. Amém? Então quer dizer, a responsabilidade é mais do que, amém? Obediência. A responsabilidade é mais do que obediência. Por quê? Porque se eu tenho que respeitar uma autoridade, eu não posso ficar devendo. Eu não posso dever. Eu tenho que andar conforme, repita comigo, conforme a linha. Como manda o figurino, tem que andar, irmãos. Eu estou falando aqui para pessoas maduras, hein? Pessoas inteligentes. Ainda bem que eu não conheço a vida de ninguém aqui. Mas eu estou te explicando para que você entenda. Irmãos, quando se fala acerca de um maior exemplo ser Jesus, repita comigo, ou melhor, diga para mim, Jesus ficou devendo alguma coisa para alguém, irmão? Jesus deveu alguma coisa para alguém, irmão? Foi tudo pago, não foi? Então nós também temos que pagar. Ah, pastor, vai ter que pagar IPTU? Tenho. Se estão te cobrando, vai ter que pagar. Ah, pastor, mas vai ter que pagar. Ah, pastor, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Está aqui, ó, Paulo traz a experiência. Vou ler aqui o Paulinho, o período de Paulo, ó. Porque esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagar a todos os que lhes são devidos. A quem é tributo, a quem é imposto, a quem é respeito, e a quem é honra. Ainda tem isso. Nós temos também, ó, pegando aqui, ó, a isso. Se você quer ser respeitado, você também tem que respeitar. É isso aí. O camarada nem me respeita, o varão nem me respeita, fulano nem me respeita, ué. Mas você também tem respeitado? Poxa, o irmão nem me honra, o irmão nem me vê, o irmão você tem honrado também? Agora você vai repetir comigo assim, ó. Faça você primeiro aquilo que você quer que faça por você. Quer ser honrado? Honre. Ah, não quero ser honrado. Honre. Vou abrir um parênteses aqui. Ontem à noite estava aqui, né? Louvado seja Deus. Aí tem um varão que falou assim, ó, pastor, da paz, como é que você está comigo? Como é que está a saúde aqui na benção, papai? Pô, beleza, então, pastor, pô, o senhor está em casa, agora eu estou saindo agora com ele, né? Eu estava dele fome, eu estou saindo agora, eu estou saindo, então, resolveu levar. Não, mas segura aí que eu vou passar aí, não vou demorar não. Vai não, agora, vai não. 5 minutinhos, rapidinho, bum, chegou. Ó, conheci o varão há pouco tempo. Meu amigo, minha irmã, o varão passou uma tigela desse tamanho, cheio de peixe. E já no esquema, né? Tá no esquema, Zé? Tá tudo no esquema. Não lembro o nome dele não, mas o peixe era. Então, aí sabe o que aconteceu? Não era isso que eu quero que você entenda. Eu só estou que você entenda o seguinte, olha só, eu não tive tempo de comer um tal do peixe. Já está 3 dias o peixe lá, não tinha tempo para comer o peixe. Calma, missionário. Eu não posso mencionar aqui, não, Deus. Calma, vira para a missionária, segura o coração, missionário. Calma. Amém? Não tive tempo, 3 dias mais ou menos, 4 dias para comer o peixe. E o varão todo dia mandando mensagem. Pastor, já comeu peixe? Você que esse peixe tem envenenado? Tô brincando. Pastor, já comeu peixe? Pastor, já comeu peixe?
tio, né? Pastor, já comeu peixe? Mas ele, tipo assim, preocupado pelo cuidado, você está entendendo como é que é? Olha a preocupação. Assim como tem um irmão, não vou citar nome, tem uns irmãos, tem umas irmãs aqui. A partir do dia que eu tive um problema que eu fui no médico, todo dia, amém? Quando é todo dia, pastor, como é que tá? E aí, como é que tá a saúde? Como é que tá o coração? Como é que tá o sangue? Irmãos, aí eu acabei, sabe o que? Cuidando dele mais. Pois não está tão preocupado, não cuida mais, ele não estava cuidando nada. Você está entendendo? Ou seja, quer honrar? Ou melhor, quer honra? Honre, pô. Honre você também, pô. Primeiro, louvado seja Deus. Quer respeito? Respeite você primeiro. Faça você primeiro aquilo que você quer que as pessoas façam por você. E não sai do tema, hein? Ainda continua no tema. Amém? Só estou dizendo aqui que a responsabilidade é mais do que obediência. Porque eu obedeço. Posso até obedecer, mas não tenho responsabilidade. Não sou responsável. Amém? Então nessa noite nós estamos aprendendo que então, louvado seja Deus. Eu preciso também ser responsável. Amém, irmãos? Assim como eu sou obediente. Mas obedecer à autoridade. Louvado seja Deus. Era isso que Paulo estava tentando explicar. Louvado seja Deus. Você conhece alguém aí que não é obediente, irmãos? Me ajuda aí a pregar. Você conhece alguém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você conhece alguém que é cristão, que não é responsável? Essa é uma pessoa irresponsável. Diga amém. Amém. Meu Deus, ele é uma toda. Aí eu te pergunto, você é exemplo para a tua vida? Não. Quem é o maior exemplo? Jesus. Jesus é o maior exemplo. Louvado seja Deus. Pastor, então me diga, aonde vem então a realidade dos fatos? Amém? Eu acredito que somente no amor. O amor é que você não deva nada a ninguém. Por isso que Paulo diz no versículo, capítulo 13, ele fala também acerca disso. Acerca do amor. Ame mais, ame, mas não fique devendo nada a ninguém. O amor é a única saída. Se tem alguma coisa que está faltando para que mude, amém, o mundo, o que falta nessa noite é somente o quê? O amor. Você acredita nesse irmão? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só está faltando duas coisas. Jesus montar. E para melhorar mais um pouco, o amor. O amor falta. Por quê? Nós não amamos mais. Nós não temos mais misericórdia, às vezes, uns dos outros. Nós não queremos mais entender. Nós temos já esse momento que a gente prefere julgar, prefere muitas das vezes ser juiz. Mas dificilmente você encontra alguém que quer ser um advogado, alguém que porventura quer sentar, quer botar em pauta, louvado seja Deus, o que está acontecendo, para tentar trazer um consenso. Você entende isso? Diga glória a Deus. E se eu demoro na igreja, até na igreja acontece isso. É porque nós também temos esse costume. A gente sempre tem costume de ouvir duas coisas. A gente nunca fica com a versão só, são duas. Por quê? É questão de autoridade. Ah não, pastor, porque não sei o que, ó como é que é a autoridade, ó. Pastor, porque isso, fulano fez isso, falou isso. Quando tu não tem autoridade, o que tu faz? Ah, então vou lá resolver, ó. Mas quando você tem autoridade, o que você vai? Segura aí. Vou ouvir o outro lado também. Pastor, mas eu estou falando, o senhor está me ouvindo? Não estou, mas segura aí que eu preciso ouvir outra versão. Preciso ouvir o outro lado também. E o outro lado? Eu não vou ouvir, não? Eu vou só pela tua versão e o outro lado. Ainda que esteja errado, mas eu preciso atribuir também uma oportunidade. Você entende isso? Diga amém. Mas quando não se tem autoridade, o que acontece? Daquele jeito, louvado seja Deus. Amém? Abra comigo aí, lê por mim. Romanos 13, versículo 11 e 12. Louvado seja Deus. Versículo 11 e 12. Romanos 13, versículo 11 e 12. Vamos aprender mais um pouco. Amém? E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Opa! Amém? Aí eu te pergunto, todo mundo acompanhando, estou mostrando, todo mundo ligado. O que isso quer dizer, irmãos? O que Paulo está instruindo aqui? O que Paulo está? Vira como está o celular e diz assim, desperta do que dorme. Não, fala com fé, desperta do que dorme. Isso não é tempo de parar mais não, irmãos. Isso não é tempo de desistir não, hein? Paulo está dizendo, respeito a autoridade, fica ligado, hein? Porque, não dá para ficar dormindo.
dormindo mais. É tempo de se despertar. Gostei do jovem, ó. Voltou para Jesus, já está firme aí, ó. Glória a Deus. Despertou mesmo. Tem uns que pegam no tronco e vai pro lado. E já era, Marcos, tá sem freio. Varão é firme agora, em nome de Jesus. Aleluia. Não dá tempo de dormir mais não, irmãos. Ah, pastor, sabe como é que é? Eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Aí a única coisa que eu tenho, olha para Jesus. Olha para Cristo. Ah, pastor, mas o senhor fala assim, porque o senhor não sabe o que eu estou passando. E você sabe o que eu estou passando? E você sabe o que o irmão do seu lado está passando? Você tem conhecimento do que está passando? Hã? Por esses dias, minha mãe estava fazendo uma visita na casa do irmã, que ela deve estar acompanhando pela rede social, e a irmã estava contando a dificuldade dela, o problema dela. Para a gente que estava ali na hora, parecia o pior problema, não é? Depressão, ataque, como é que se diz? Crise de ansiedade, não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. Aí a gente orientando ali, esse negócio de doença, enfermidade espiritual e tal. Questão, ó, aí, ó, mas você tem que fazer o tratamento sim, entendeu? É procurar, né, questão, psicólogo, inclusive tem uma psicóloga muito boa que a gente conhece. Se você conhece aí, da Luz da Grossa, levanta a mão, da glória a Deus. Ah lá, um excelente psicólogo profissional, ó, tem um profissional então, mas ó, é aquele negócio, vai acompanhando lá, mas espiritualmente ele vai também te ajudando e tal, daqui a pouco o telefone toca, pastor! Meu Deus, meu Deus. Ó, o problema da irmã é o pior de todos. Pastor! Meu Deus. Aí o diácono André entendeu, quando foi ver, era um problema pior do que o dela. Tanto que ela estava assim, ó, chorando, por causa do problema dela. Quando ela soube o que estava acontecendo, ela, ó, passou até um choro. A irmã ficou boa na hora. Eu falei, mano, foi curada? Não, está de susto. Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema é o pior problema. Mas quando vai ver o irmão do lado, você está entendendo? Diga bem. Meu problema é o pior. Senta para conversar com o teu irmão. Bate um papo com o teu irmão. Às vezes tu vai ver, caramba, o meu problema é brabo, mas o dessa irmã, e acredite, o problema que eu fui resolver foi brabo. E na verdade está sendo brabo até agora. Amém? Então eu quero que você entenda isso, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Não perca mais o seu tempo tentando achar, talvez, eu vou falar, desculpas. Amém? Para aquilo que porventura talvez possa estar sendo um impedimento para a tua permanência na presença de Deus. Talvez seus olhares estão em alguma coisa que está te tirando a direção. Ah, pastor, não é porque não. Possa ser o que for, nada pode separar você do amor de Cristo. Nada. Nada pode, nada. Paulo está chegando a dizer assim, ó. Eu mesmo poderia desejar me separar de Cristo. Que isso, pô? Nada pode separar? Sim, mas eu mesmo poderia. Por conta dos meus irmãos segundo a carne. Ele vendo, porque não que eu não tenha pregado, eu prego, eu falo de Jesus. Paulo está dizendo, eu falo de Jesus, eu prego a palavra, mas por conta deles, porque dá vontade de deixar. Mas ele não deixou. Por quê? Porque ele diz que ele é o preso do Senhor. Você se considera também preso do Senhor? Quando você chega nesse patamar de entender que você é preso do Senhor, você não pensa em parar. Você não pensa em desistir. Você não pensa em abandonar. Ah, pastor, por um tempo eu fiquei. Passou. Agora é uma nova história, não é, meus irmãos? Agora é um novo recomeço. Esquece o que ficou para trás. Daqui para frente agora é vencer ou vencer. Glória a Deus. E a palavra parar está proibido de sair dos seus lábios. Está proibido de você mencionar isso. Eu vou parar, talvez. Eu vou desistir, talvez. Não. Está proibido. Louvado seja Deus. Eu podia citar aqui alguns exemplos, mas não vou não, porque isso pode gerar problemas aqui na igreja. Amém? Como invadir o que é seu. Louvado seja Deus que não é seu. Já falei sobre água, falei sobre luz. Tem outros exemplos aqui, eu não vou citar não, porque talvez alguém possa achar que... Mas eu escrevi, eu fiquei a tarde toda hoje estudando. Louvado seja Deus. Mas entenda, você tem que entender o que é uma atividade, ou melhor, o que é, amém? Nada mais nada menos o que é, louvado seja Deus, que algo que você tem que respeitar, que é uma autoridade. Amém ou não, irmãos? Se está estabelecido que não pode fazer, que não pode ter, que o que não é teu você não pode colocar a mão, que você tem que ser uma pessoa honesta, que você tem que ser um bom pagador, uma boa pagadora, que você tem que dar um bom testemunho. Então você tem que entender que você tem que se submeter a uma autoridade. E Paulo diz isso, ó, a gente pode estar morrendo, pode estar apanhando, pode estar passando aqui, ó, fechando e tremendo. Coloca a gente aí, ó, para servir de palhaço, coloca na arena para a gente morrer, para servir nada mais ou menos com um jogo cruel,
Posso pular para a igreja agora? Para a gente poder dar uma. Na igreja, vamos aproveitar os membros congregados e visitantes que estão aqui nessa noite. Que congreguem, louvado seja Deus. Que estão congregando. Talvez alguns, por um momento, não estão congregando, estão procurando uma igreja. E de repente, até por conta disso mesmo. Então a gente também respeita esse momento. Mas entenda, eu vou falar aqui da minha igreja, amém, meus irmãos? Vamos falar aqui da nossa. Eu não posso falar da igreja dos outros, estou falando da nossa. Hebreus 13, versículo de número 17. Quem puder abrir, abre. E leia para mim alto e bom som. Hebreus 13, versículo 17. Porque até os dias de hoje ainda existem pessoas que dizem o seguinte, ó, para que igreja? Para que pastor? Para que respeitar pastor? Para que respeitar a liderança espiritual? Para que servir essa palhaçada? Ou por que precisa? Então nós vamos aprender com a palavra. O que a Bíblia diz? Porque às vezes eu gostei uma vez como um obreiro, faz todo dia quando eu falou isso. Acerca de algo que nós estávamos aqui conversando, acerca da igreja em si, que foi feito algumas colocações. Ele falou, não, mas não me importa às vezes o que algumas pessoas possam falar. O que importa é o que a palavra diz. Você entende isso? Diga amém. Você tem que aprender também. Pega essa senha, tá? Que eu peguei isso, é verdade. Às vezes as pessoas vão querer te comprar na bronca, na má. Às vezes as pessoas vão querer te dobrar pelo que elas acham. Vão querer dobrar você e colocar no bolso pelo achismo dela, pelo que elas acham. Mas não interessa o que elas acham. O que interessa é o que está escrito. O que interessa é o que está na palavra, né, meu amigo? Vamos ver o que ele diz. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Então quer dizer então que a palavra diz em Hebreus para que eu obedeça a meu líder espiritual. Para inclusive para que não seja um peso. Como que nós, porventura, vamos dar conta das vidas, das almas que pertencem a Deus naquele grande dia. Amém? Então somos nós que vamos dar conta. E além disso, uma liderança espiritual. Então o que acontece? Eu particularmente sou subordinado a uma liderança, eu tenho líder. Eu tenho líder. O líder maior é o Deus, o nosso Deus. E tem um outro líder, mesmo presidindo. Porque eu pertenço a uma convenção, e por eu pertencer a essa convenção, estou subordinado a 2 presidentes. Que é o presidente da CGDB, que é o pastor Zé Wellington, e meu presidente, o pastor Neemias, que é o presidente da convenção estadual, Simão Emílio. Então até eu como presidente reconheço que sou subordinado a ele. São autoridades maiores. Assim bem como vocês, amém? Louvado seja Deus, são subordinados a seus líderes espirituais, a seus pastores. Assim como os que congregam aqui são subordinados espiritualmente falando a seu líder espiritual, a seu pastor. Assim como os obreiros e obreiras, louvado seja Deus, são subordinados ao seu líder espiritual, ao seu pastor. Que eu que dá conta daquele grande dia. Por quê? Vê se eu tenho um furo na mão. Alguém está vendo algum furo aqui na minha mão, irmãos? Não tem um chulé não, né, pessoal? Não preciso mostrar. Vê se eu tenho algum furo no pé. Então eu não sou dono de ovelha. Eu não sou dono de ovelha. Porque existem líderes que acham que são dono de ovelha. Chegam até a abrir a boca e dizer, a minha ovelha, tua ovelha morreu na cruz. Está com a mão furada, está com o pé furado? É que é tua ovelha? Minha ovelha? As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Cristo. Então o que eu sempre oriento na igreja é o seguinte: se tiver um dia de alguém sair daqui para ir congregar outra igreja, eu falo o seguinte, ó, só não deixa de congregar. Só não fica parado. Não fica em casa. E ora ao Senhor para que se confirme o local onde você está indo. Porque às vezes também a gente cuida. E ó, você sabe como é que é, né, irmãos? Sabe como é que é, né? Às vezes a gente não quer entender, mas eu ainda sou do tempo que eu lembro que Deus te levantava, é Deus que levanta. Não sou eu que levanto o obreiro, quem levanta é Deus. Então tem muito lugar que às vezes Deus nem mais está lá. Ou nunca nem teve, talvez. É pela misericórdia, pelas vidas que eles estão. Pastor, são provas na Bíblia? Prova. Naquele grande dia você sabe como é que será, né? Vão dizer que expulsou demônios,
vão dizer que fez isso, fez aquilo outro. E qual é a palavra que a Bíblia diz que vai ser como retorno? Apartado de quê? Apartado de mim, maldito, porque eu não os conheço. Nunca os conheci. Ué, mas não expulsou o demônio? Não expulsou o demônio? Não expulsou? Ué. O que Nicodemos falou para Cristo? Sou doutor da lei, conheço a palavra. E conheço ela de frente para trás, para frente. Eu conheço a palavra. Mas o que tu faz aí, só consegue fazer se for da parte do meu Deus. Se não tiver com ele, não tem como fazer isso. Então acredite nisso. Não expulsou o demônio? Não fez sinais? Não fez maravilha? Agora, a palavra dizer que ele vai dizer que não conhece. Por que não conhece? Porque não é obediente. Porque talvez não respeitou o tempo, não respeitou a autoridade espiritual. Porque não dá um testemunho. Porque não prega a verdade. Porque não lança a realidade e a verdade entre o povo. Está levando o povo no banho-maria. Tudo agora pode, tudo é. Não, tudo. Então, na verdade, eu não vejo nem autoridade espiritual nisso. Eu nem vejo autoridade espiritual nisso. Quando se há uma autoridade espiritual nisso, constituída aqui na terra, é como eu disse, está subordinado a uma autoridade espiritual que está no céu e no meio de nós. Amém ou amém, irmão? Eu não posso fazer nada na igreja se não for através da direção de Deus. É Ele que direciona, é Ele que dá o crescimento. Tudo tem que ser orado, tudo tem que ser apresentado, tudo tem que ser consagrado. Eu já estive aqui na igreja, vou falar porque eu digo, vou falar da casa espiritual que o Senhor tem que confiar na minha mão. Se você olhar ali na bateria, nós temos um baterista. Cadê ele, Daniel? Cadê o Daniel? O Danielzinho está lá atrás. É um adolescente. Um baterista. E já tive bateristas aqui na igreja que, mesmo reconhecendo a autoridade espiritual, tocavam a bateria aqui durante a noite, quando ele media, está com cigarro na boca, está com um negocinho batendo bateria? Não pode. Isso aqui é ungido. Tudo aqui é santo. Não pode. Não deixa parado aí, não precisa bater mais não. Aí fomos no pandeiro. Até que Deus agora, o Danielzinho está tocando. Pronto. É a mesma coisa eu pegar alguém, louvado a Deus, colocar aqui no som. Não pode vir, tu vai trabalhar no som, é assim mesmo? Como eu conversei com o Thiago no outro dia, que ele vai ajudar o Gustavo, ele vai ensinar ele, porque na ausência tem que ter alguém aqui responsável no som, na ausência do Gustavo aí, ou quando chegar atrasado alguma coisa, o Thiago vai assumir esse mistério, não, né? A gente vai ensinar ele também, auxiliar o Gustavo. Não pegar qualquer um, botar Deus, não pode, irmão. Como também já teve, louvado seja Deus, problemas aqui na igreja no altar. Eu estou falando aqui de liderança espiritual, você está entendendo? Diga amém. Problemas às vezes no altar. A gente tem que estar como? Do jeito como Deus manda. Igreja é coisa santa, isso aqui é muito sério, irmãos. Quão terrível é este lugar. Por isso é titulado, louvado seja Deus, um lugar espiritual. Mas na igreja há também uma liderança espiritual. Então entenda, irmãos, assim que você tenha que obedecer ao teu líder espiritual, porque ninguém vai conseguir chegar lá sozinho. Ele vai ter que dar conta, louvado seja Deus, do povo. Ele vai ter que dar conta, louvado seja Deus, do povo que o Senhor confiou em suas mãos. Pastor, mas ele, se eu tiver caído, se eu tiver arrebentado, como é que vai ser? É do jeito como você escutou aqui nessa noite. Cada um vai dar conta de si mesmo. Assim como cada um vai receber o seu galardão, cada um também vai dar conta de um si mesmo. Você está entendendo? Diga amém, louvado seja Deus. Pastor, mas Deus falou comigo. Falou? Beleza. Mas a Bíblia diz também em Êxodo 3, a partir do versículo 4, que Deus ele tinha um líder espiritual. Repita comigo, Moisés. Moisés. E o povo estava sofrendo, aliás. O povo estava padecendo. E Deus falou com quem primeiro? Moisés. E ele instruiu ele, Moisés, vai, não é de qualquer maneira não, tá? Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. E passou todas as instruções. Em outras palavras, a autoridade espiritual estava na vida de quem? Repita comigo, de Moisés. A autoridade espiritual estava na vida de Moisés. Então o povo tinha que entender que Deus falava com Moisés, passava para ele e Moisés passava para o povo.
E às vezes, o que mais você vê por aí, às vezes, amém? Espalhado por esse mundo afora aí, são pessoas, às vezes, que se demoram e querem botar o pastor no bolso. Quer ensinar o camarada. Eu não estou dizendo uma opinião sempre é válida. Uma opinião sempre é válida. Sendo ela construtiva, sempre é válida. Pode perguntar a qualquer obreiro que tem aqui se a gente não senta. Pronto. Se vier com opinião, a gente não. Uma opinião sempre é válida. Mas tem que haver um respeito, amém ou não, meu irmão? Tem que haver um consenso, louvado seja Deus. Tem que haver não só um consenso, um respeito, como eu tenho e posso se entender, mas também quem está, também tem que entender também que está debaixo de uma cobertura espiritual. Deus, ele fala conosco, ele fala contigo. Deus, ele fala com você, mas Deus também, ele fala conosco primeiro. E assim a gente passa as nossas orientações como a obra tem que ser feita. Você entendeu? Diga glória a Deus. Isso é para não ter problema, irmãos. Isso é para não ter dificuldade. E assim acreditamos também que na igreja dos irmãos também é assim. Eu vou falar um negócio para os irmãos. Quem já ouviu falar aqui na palavra doutrina? Quem já ouviu falar aqui também na palavra liturgia? Vou te falar o que significa doutrina. É o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas ou ensinadas. Ou seja, cada ministério tem uma doutrina. Cada igreja tem uma doutrina. Você está entendendo? Assim como a liturgia, nada mais, nada menos é a liturgia da igreja, é a identidade, é a missão, é a finalidade. Ou seja, cada ministério tem uma doutrina. Pastor, o que isso está querendo dizer? Ninguém pode te obrigar a você ficar ou congregar no lugar que você não queira. Eu, pastor Jorge, eu não tenho como te obrigar a você congregar aqui. Eu jamais vou poder opinar, você tem que congregar, você tem que ficar. Não vou. Mas também você também tem que respeitar as doutrinas e a liturgia da igreja. Lembra que eu falei sobre uma autoridade espiritual? Então, você não é obrigado a congregar. Mas também eu também não sou obrigado a você não entender a doutrina e a liturgia da igreja. Embora nós temos toda a paciência do mundo para te explicar e você entender. E assim também funciona na tua igreja. Na tua igreja você também vai ter que entender como funciona lá a doutrina e os costumes, ou seja, e a liturgia da igreja. Por exemplo, na Universal tem a doutrina deles, tem o costume, tem a liturgia deles. Então quem congrega lá vai respeitar aquela liturgia. Na Pentecostal, então, na Pentecostal é a mesma coisa. Aí, na Deus e Amor, é a mesma coisa. Vai, ó, nós congregamos, estamos juntos, cultuamos juntos, ouvimos a palavra juntos, nós nos animamos juntos, ó, com os irmãos de reunião, estaremos juntos, mas cada um vai respeitar o costume, a doutrina, a liturgia da sua igreja. Você está entendendo? Diga amém. Você não pode ficar contra ser um líder espiritual. Aqui nós somos o quê? Repita comigo, assembleanos. Somos a Assembleia de Deus. Então você vai respeitar o quê? A doutrina junto às Assembleias de Deus. Se é na bola de neve, então pode ir para a bola de neve, você vai ficar lá na doutrina como eles deixam. Ah, Michele, tio, vai lá e é aquele jeito lá. Ah, sou da comunidade, então vai lá. Mas a Assembleia de Deus, nós respeitamos. Se você é assim, não, pastor, eu sou a Assembleia de Deus, então você vai respeitar a doutrina do costume da igreja. E a autoridade espiritual, que é teu líder espiritual, louvado seja Deus. Você pode congregar em qualquer lugar, você pode ir para qualquer lugar, mas se você está debaixo de uma cobertura espiritual de um líder, você vai ter que entrar no consenso com ele e obedecer. Repita comigo, obedecer é melhor que sacrificar. E é assim que funciona. Amém? Louvado seja Deus. Eu escrevi aqui, se a Assembleia de Deus, eu tenho que respeitar como é, tem que ser, né? Amém? E tem que congregar, tá? Hebreus 10, 25, quem pode ler para mim? Eu estou terminando. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Porque às vezes o pessoal fala assim, ó, eu sou crente em casa. Agora eu sou crente em casa, preciso congregar, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa conversando comigo, falou assim, o que você gosta de pastor, hein? Você gosta de congregar, hein? Você sabe congregar? Eu tenho que congregar, por que eu tenho que ir, hein? Eu vou te mostrar na Bíblia por que você tem que congregar. Por que você tem que estar na igreja. Ou se você é um crente Cristo em casa. Porque quando o cara vem, chama lá, pastor, chama lá, então, você tem que estar junto, você tem que estar unido. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. Porque imagina um corpo sem perna, como é que é? Ó.
Imagina um corpo sem braço, como é que é aí? Então você faz parte do corpo de Cristo. E aí quando nós estamos juntos, fica mais fácil nós fazermos a obra. Você entendeu? Diga amém. Quem pode ler para mim? Hebreus 10, versículo 25. Quem achou pode ler, em nome de Jesus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Você entendeu? Não deixe o que dia? Congregar, irmão. A instrução, a orientação que nós chamamos mediante a palavra. Bom, não deixemos de congregar. Ainda mais agora que vem chegar nos últimos tempos. Irmãos, você acha que você ia conseguir estar de pé se você não estiver congregando? Imagina você em casa o tempo todo, irmãos. Porque uma coisa é você congregando, outra coisa é você em casa. Você em casa pega celular e vai para zap, e vai para frente, vai não sei o quê, e vizinha, e passa o camarada buzinando lá de fora, você vai ver, aí passa o carro de não sei o que, você vai ver, aí passa o caminhão, você vai ver, passa alguém gritando, vai ver, cachorro latindo no portão, tem problema, aí você vai ali, você vai, quando é de noite é novela, é série, é não sei o que, é não sei o que lá, quando você vai ver, nem orar você ora mais, quando você vai ver, nem jejuar mais você jejua. Você acha que você consegue congregar em casa, irmão? Não. Você consegue manter uma vida espiritual saudável em casa? Olha o calor humano aqui, irmãos. Olha o negócio como é que está gostoso aqui, irmãos. A palavra é dura? Pode até ser que seja. Mas é uma palavra de fortalecimento. É uma palavra de encorajamento. É uma palavra onde está te dando direção para você ficar firme, porque Jesus está voltando. Eu vou te falar, irmãos. Não vai ser de qualquer maneira que nós vamos entrar. Não vai ser. Não pense, não vem com essa. Não tem como. Não tem como. Não existe essa hipótese. Mas a palavra está sendo o quê? Pregada. Então repita comigo. Obedeça a sua liderança. Obedeça a liturgia da tua igreja. Obedeça a doutrina da tua igreja. Obedeça as autoridades espirituais, assim bem como as autoridades terrenas. Estaduais ou municipais? Pronto, falei. Mas que é isso, pastor? As estaduais e municipais. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Dependendo da localidade que tu mora, existem também outras autoridades, amém ou amém? Aí tu vai ter que dançar conforme a música. Para tu não conhecer, entendeu? O caminho complicado. Você está entendendo aí? Diga amém. Por exemplo, nós estamos aqui diante da rede social, tem que falar a verdade. Não adianta eu viver de hipocrisia. O local onde eu nasci e criei, todos aqui sabem. Chega lá, não respeitar quem está no. Eu sou da época que, quando eu era pequenininho, no local onde eu nasci, né, me criei, eu não podia nem telefone celular, não podia nem tirar foto. Hoje em dia até dá bom o pessoal tirar selfie em comunidade, tirar foto. Antigamente, ainda aquele que pegava no celular e tirasse uma foto de uma comunidade. Meu Deus, mano. Ele levava para conhecer a Dolores. Já não conhece a Dolores? Ele pegava madeira, uma perna de três dessa buzininha. E ela está tirando foto da gente. Pega, agora pega. Dá paulada na mão. Podia não. Tirar foto de comunidade? Duvido. Podia não. Então tem lugares que você mora que às vezes tem algumas autoridades lá. E aí você vai ter que manter a tua disciplina lá. Mas a autoridade que tu tem que respeitar são as autoridades instituídas por Deus. As estaduais e municipais. E onde tu mora, tu vai ter que dançar conforme a música. Mas ó, não pode sair como autoridade instituída por Deus não. Hein? Pelo contrário, são autoridades que inclusive nós como igreja temos que sair para fora, evangelizar e trazer para cá. Para ser também obediente às autoridades que são instituídas por Deus. E acredite, eles entendem do negócio. Porque quando você chega num local, uma boca de fumo, chega para você evangelizar, como é que é? Aí pode fazer uma oração aí, varão? Fazer uma oração e pode. Primeira coisa que eles fazem, tira boné, tira chapéu, se tá dando olhando com o fuzil pendurado, arranca, segura aí, mano, segura aí. Os caras ficam assim, ó. Aí pode orar aí, pastor, pode orar aí. Pode orar? Vamos orar, em nome de Jesus. Tem uma vez na comunidade do Tuiuti. Lembra disso, senhor? Aí foi lá para pegar uma roupa, um bolo, sei lá, o que foi aquilo mesmo
Lá em São Cristóvão, ele falou que o varão esqueceu até sandália. Então, missionário comprou. Sabe como é que é mulher, né? Comprou a sandália lá na comunidade do Iti. Fomos lá buscar. Aí entramos dentro do beco. Aí passamos assim no local onde estava a rapaziada. Aí quando eu voltei, ele arrumei uma visão. Falei, agora no hospital. Aí encostei assim na mesa, estava todo mundo trabalhando. Aí, varão, rapaz, ele falou aí, então, senti de Deus fazer uma oração com vocês aqui. Pode estar desviado, não, está afastado agora, né? Fazer uma oração com você aqui. Aí, vamos fazer uma oração. Aí levantou aquele ritmo, tirou o boné, tirou tudo, ele botou o fuzil para lá, botou pistola para lá. Pode orar mesmo. E aí comecei a orar, mas pensa numa oração gostosa, irmão. E orando. Aí tem uma hora que eu vi. Eu falei, rapaz, eu estou em frente. O anjo do Senhor está aqui, né? Aí eu olhei, todo mundo, varão. Tinha espada assim, né? Tudo de olho fechado, na ponta de um beco, varão. Falei, meu Deus do céu, apareceu uma viatura ali embaixo ali. Agora estamos na mão de Jeová, porque os homens tudo fechado, olho fechado. Recebeu a oração, se apareceu uma viatura, vai balear todo mundo agora. Até que eu passei uma missionária, todo mundo morreu lá. Eu falei, Senhor, guarda esse beco, meu pai. As pernas. Senhor, guarda esse beco, meu pai. Guarda o Espírito Santo, a entrada desse beco, meu pai. Guarda. Em nome de Jesus, meu. Aí quando acabou o negocinho, ele abriu o olho. Aí ele se ligar, foi. Mano, não é atividade não, mano. Eu falei, pô, pastor, estou orando a ele, meu pai. Sabe como é que é? Eu falei, beleza. Você está entendendo? Esse é o poder de Deus, irmãos. Fechou o olho por quê? Eu sei que o pastor não é tão bonitão, né? Pode ser que o cara fechou o olho desse cara, não. Mas, ó, fechou o olho por quê? Confiou, pô. Confiou em quem? Autoridade espiritual, irmãos. A autoridade maior. Esqueceu até da outra. Confiou. É desse jeito. É isso que a gente está pregando aqui. E encerro. Amém? Você sabe o que significa rebelião, irmão? A rebelião é a oposição à autoridade ou poder dominante. Fechei a Bíblia. A rebelião é você opor ao que tem sido estabelecido. É você opor ao que tem sido estabelecido. Quem deu a vida? Deus. Foi Deus que deu a vida, não foi? Lembra do testemunho que eu contei agora, da oração? Consegue reconhecer que foi Deus que deu a vida. Consegue reconhecer. Mesmo sendo usado pelo diabo às vezes, consegue reconhecer. E a todas as vezes pode ser que está até para morrer. Quando tu chama, calma aí, não, peraí, pô, não pode não, mano, isso é uma alma. Ô, pastor, segura. Reconhece. Entrega a alma, então sobe dentro daqui, hein? Reconhece, leva, carrega, porque reconhece que quem é o dono da autoridade espiritual, que eu estou falando. A maior autoridade é Deus. Que a gente não tem poder para tirar a vida, a gente não tem poder para nada. Nós, na verdade, nós não conseguimos nada se o céu não for dado. E dentro da igreja, dentro das igrejas, dentro do templo, dentro do lugar onde a gente agora tem que adorar, é onde está se tendo mais problema, porque já não estão sabendo respeitar uma autoridade espiritual. Talvez porque prega um pouquinho, tem um canudinho, acha que já pode. Já não respeita mais esses pastores antigos, esses vovozinhos. São pastores que pagaram alto preço para hoje que nós estamos aqui. Só porque é novo um pouquinho, já quer botar as missionárias, as irmãs do ciclo de oração. Tu vê que tem mulheres experientes, como a Morinha que a gente está vendo aqui, ó. Mulheres que vêm já com a bagagem, né? Já vem de uma caminhada, aí a gente chegou na igreja, ontem sabe o que? Já quer botar as irmãs no bolso, já quer tirar as irmãs de jogada. E não estou falando de idade não, porque tem muita irmã nova que tem responsabilidade. Eu estou falando daquela que não tem, tá entendendo? Não tem responsabilidade nenhuma. Aí chega de uma hora para outra e quer derrubar as irmãs. Quer mexer, quer bater na mulher do pastor, quer tirar todo mundo, quer tirar de mundo de oração, quer tirar. Não pode. Repita comigo, autoridade. Faça alguma coisa. Se a autoridade for um banana, não é ruim, agora vai acertar mesmo. Vai virar uma bagunça mesmo. Não pode, não pode. Então, irmãos, eu vou falar aqui para encerrar. Aqui na Nova Aliança, vamos colocar aqui na nossa igreja. Se você conhecer alguém, amém? Que porventura não respeita uma autoridade espiritual, não siga isso como exemplo. Amém ou não é?
Se você conhecer alguém, na minha ausência, por exemplo, eu não estou aqui na igreja, na minha ausência, ou até comigo presente, ou com a missionária Débora, aí, que é a vice-presidente desse campo, se porventura você vê alguém que faz algo que não é da parte de Deus, não está obedecendo, não siga isso como exemplo. Qual foi o primeiro rebeliado? O primeiro foi ele. Por quê? Queria ser maior do que Deus. Queria opor o quê? A Deus. Queria bater de frente com Deus. E o que sobrou para ele? Foi expulso ele até essa parte dos anjos. E o que tem acontecido hoje é isso. Pessoas estão dando legalidade ao inimigo. E às vezes emprestam. E às vezes acaba até persuadindo. Assim como tem pessoas que às vezes não estão gostando mais da forma como está vendo que as coisas estão andando, aí prefere às vezes, tirar às vezes o time de campo. Por isso que você vê tantas pessoas às vezes visitando, andando. Por quê? Porque está vendo que as coisas já não estão da forma como eram antigamente. Então prefere o quê? Para não estar no meio desse. Sabe como é que é? Então prefere, vai tirando o time de campo, vai pedir uma direção a Deus. E vou chegar ali. Você está entendendo? Diga bem. Ninguém quer ser. Pode um cego que é outro, irmãos? Não pode. Às vezes quando a gente fala, louvado seja Deus, tudo que for fazer, amém? Diante da obra de Deus, é com ordem e com decência. Então o dia que você vê alguém desobediente, alguém que não está obedecendo a autoridade, essa pessoa está em rebeldia. E se está em rebeldia, isso não é da parte de Deus. Deixo esse comunicado aos obreiros e obreiras aqui, que estão hoje aqui, os que estão em casa talvez, estão aí vendo pela rede social, aos membros congregados dessa igreja que não estão aqui, estão em casa, aos que estão aqui, e a todos os irmãos visitantes, todos que estão aqui. Seja obediente, amém, à tua liderança. Seja mesmo ali um canal de bênção, louvado seja Deus. Pastor, estou sem liderança, beleza. Aí nós estamos com vaga aí, se quiser fechar com a gente também, vamos lá, estamos juntos, amém? Mas vai ter que obedecer, amém, irmão? Amém. E nós vamos crescendo juntos, para a glória de Deus vivo. Amém, igreja? Amém. Então qual é o tema disso aqui? Toda autoridade. Estabelecida, foi constituída por Deus. E tem que ser respeitada. Você entendeu isso? Amém. Você entendeu mesmo? Amém. Então dá uma ação de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Isso. Jesus possa receber nessa noite esta oração. Louvado seja Deus. E nós vamos continuar obedecendo em nome de Jesus. Você pode ficar sobre os pés, vou fazer uma oração por você nessa noite. O ensinamento da palavra é bom porque a gente aprende bastante, irmão. E acredite, hoje nessa noite você está sendo abençoado. Eu quero aqui, agradecer os que estão aí pela rede social. Em nome de Jesus, nós vamos fazer aqui uma oração. E em seguida nós vamos terminar essa live e vamos continuar somente aqui pela nave, que a gente precisa falar alguns assuntos. Amém? Vamos orar por toda a igreja e também por os que estão aí ao alcance da voz pela rede social. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós queremos agradecer, ó Deus, pelos teus filhos, ó Deus, pelos ungidos que aqui estão, ó Pai, assim bem como estão ao alcance das nossas vozes através da rede social, ou talvez ao alcance das vozes aí fora. Ó Pai, que hoje nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, aprendemos com essa palavra, que nós venhamos, ó Deus, não só guardar, mas praticar essa palavra, porque essa palavra é uma palavra fortalecedora, é uma palavra para a nossa vida, que nós possamos, ó Deus, cada vez mais obedecer, primeiramente ao Senhor e todas as autoridades, porque foram constituídas, Pai, assim como as autoridades espirituais, seja elas os pastores, seja ela para o líder de departamento das irmãs, dos irmãos, dos jovens, das crianças, adolescentes, ó Deus, que as lideranças, ó Pai, possam ser respeitadas para a glória do Deus vivo, Pai. Nós apresentamos também teus filhos que estão pela rede social, meu Pai, que essa palavra venha alcançar os teus filhos e que eles venham entender, ó Deus, que o Senhor é Deus na vida deles, mas que para nós crescermos, temos que obedecer a palavra do Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Podem sentar por um instante.